Oi, pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô de volta pra gente fazer mais umas edições da série Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta que é interessante, que fala sobre a questão de alguns conflitos que a gente acaba tendo às vezes no convívio com cães mais velhos, né? Quando os cães começam a apresentar algumas questões de saúde que são mais limitadoras e como que a gente lida com isso, né? Eu vou responder uma pergunta que veio pelo YouTube, uma pergunta da Maura, bem legal sobre isso, que acho que é um tema bacana pra gente conversar. A Maura disse: Oi Raquel, tudo bem? Eu tenho uma pincher de 13 anos, já comentei dela pra você, tem muitos problemas na coluna, quase não enxerga, quase não escuta e minha Fox Paulistinha não gosta dela. Ela chora muito quando eu deixo separada na sala, com uma cerquinha, por exemplo. Eu já tentei de tudo, spray, pet wig, unificada, dizer não, cutucar, o bonker, nada funciona. O que tem funcionado, mas demora muito e irrita todo mundo é ignorar, mas ela fica 1h30, 2 horas chorando e andando de lá pra cá, depois deita porque deve estar exausta. Maura, querida, brigadíssimo por mandar sua pergunta. Essa é uma excelente questão para a gente discutir aqui. E eu acho até legal a gente levantar esse tema, porque muitas vezes acontece com a gente da gente ter 2 ou mais cães e em algum momento um desses cães fica mais velho e você fica de frente com algumas limitações. A minha sugestão para você é o seguinte: a sua cachorra tem 13 anos, ela quase não enxerga, ela não escuta, tem problemas de coluna, ou seja, você tem uma série de limitações físicas no cachorro e que já estão entrando na esfera de habilidade cognitiva. Sinceramente falando, meu conselho para você vai ser totalmente o contrário do que normalmente você me escuta falar aqui no canal. E o que eu faria no seu caso é deixar ela mais próxima de você. A sua Fox Paulistinha talvez agora seja a cachorra que tenha que ser um pouco mais disciplinada, que tenha que talvez ficar mais separada e você tem que gerenciar um pouco mais esse espaço. Eu passei por uma fase bem difícil com o Zico, alguns de vocês que estão aqui no canal há mais tempo acompanharam, e durante um bom tempo, na verdade eu passei 2 vezes. A Malu, que faleceu em 2017, ela não teve uma fase tão difícil, a única coisa que ela teve foi, ela ficou surda, mas isso não necessariamente afetou a vida dela, ela era uma cachorra muito tranquila, ela não tinha problemas de saúde. Mas o Zico teve, então durante muito tempo eu gerenciei muito espaço, eu limitei mais principalmente a vida da Kiki e da Lúcia aqui no contexto com eles, eu zelei mais por ele. A gente tem que ver até onde vai o equilíbrio, né? Até onde, o que acontece com ela, né? Ela tá perdida, ela não enxerga onde ela tá, ela não escuta, então a única referência que ela tem é o olfato e muitas vezes ela busca em você essa segurança. Então, eu vou ser bem franca, eu sinceramente não entraria com nenhum tipo de correção. Eu sei que é totalmente contrário do que eu falo aqui, mas quando a gente fala de questões de saúde, é importante a gente dar para o cachorro uma condição mais confortável, principalmente nessa fase da vida. Então, se eu tivesse que separar, se você tiver que estar em casa numa situação específica, mantenha ela mais perto de você. Eu acho que vai ser mais confortável para ela, principalmente nessa fase. A última coisa que você quer gerar para um cachorro que tem problemas de saúde é estresse. E nessa altura do campeonato, eu acho que não vale a pena. Então, eu deixaria ela mais próxima de você. Se você tiver que estar em um ambiente diferente, traga ela para o ambiente com você. É basicamente isso que eu faço quando os cachorros estão mais frágeis. Eu acho que é quando eles precisam um pouco mais da gente, até para ter essa referência, até para poder relaxar com mais facilidade. E os cães mais novos, às vezes, precisam ter mais tolerância e de repente ter mais tempo na caixa de transporte, ou cães que aprendem a ficar no place. Isso são super importantes quando a gente tem essa questão da diferença de idade e a diferença da condição de saúde entre cães do mesmo contexto. Então, o que eu faria? Qual que é a dinâmica com a sua Fox Paulistinha? Vamos pensar na questão dela agora, tá? Que idade ela tem agora e o que você já trabalhou com ela. Não tem muito mais o que trabalhar com um cachorro de 13 anos que está com todo esse grau de fragilidade. Pro seu pincher, eu zelaria mais pelo conforto e pela segurança dele, ter você mais perto como referência. E eu trabalharia com a sua Fox Paulistinha para ela ser uma cachorra mais tolerante, para ela entender mais essas limitações e para uma não ficar em cima da outra. Principalmente agora, a sua Fox Paulistinha tem que aprender a dar espaço para sua cachorra mais velha. Eu acho que para mim, um dos fatores que me facilitou muito na fase mais frágil, né, de idade, dos meus 2 mais velhos que já se foram, foi isso. Eu trabalhei muito com a Lucy para eles respeitarem isso deles. Por isso que eu acho que o gerenciamento de espaço, usar a caixa de transporte, você aprender isso cedo, colocar isso na prática cedo com seus cães mais novos faz muita diferença. Porque às vezes parece injusto, parece que você está priorizando de uma certa forma um e o outro, mas não é, é uma questão de você manter o grupo seguro. Cães mais velhos, quando estão mais frágeis, às vezes viram target dos cães mais novos, né? A gente tem que sempre lembrar que na natureza
essa fase frágil, senil dos cães não dura muito tempo, porque eles não sobrevivem, os grupos não zelam tanto por isso, porque eles precisam dos membros do grupo mais fortes. Então é nosso papel gerenciar e advogar pelo lado de todo mundo. Vai ser um pouco difícil talvez você desenhar uma rotina, difícil não, mas um pouco mais complexo, você desenhar uma rotina diferente para esses dois cães, mas eu trabalharia mais com o seu Fox Paulistinha. Se você quiser, deixa aqui nos comentários para mim qual que é a dinâmica sua com o Fox Paulistinha, qual a idade dele, o que você faz com ele todos os dias, como é que você divide esse tempo, tá? Porque vai ser importante você dar um pouquinho mais de conforto e mais de sossego para esse mais velhinho aí. Tá bom, querida? Obrigadíssimo pela sua pergunta, acho que esse é um tema super bacana. Olá! Você gostaria de fazer comida saudável para o seu pet? Quer ter acesso a muitas receitas gostosas? Se sua resposta for sim, acesse o link que está na descrição do vídeo, ou o link no primeiro comentário.